E eu queria compartilhar uma palavra com vocês, que é parte assim dessa preocupação, desse zelo que Deus tem gerado. E eu quero que você, de fato, possa receber isso na perspectiva de alguém que está aqui, não dizendo que desconfia de você, né? Mas se solidarizando com as suas limitações, né? Reconhecendo que nenhum de nós está acima de qualquer suspeita e que nós precisamos sempre de cuidado, né? Então, não vim apontar o dedo, não vim jogar pedra em ninguém, eu vim lembrar que você é gente, eu vim lembrar que você está no meio de uma batalha, eu vim lembrar você que às vezes nós esquecemos que existem determinadas armadilhas que dizem respeito não apenas à pressão externa que nós temos, mas a uma vulnerabilidade interna que ainda está dentro de nós. Eu quero mexer num assunto que eu particularmente não tenho visto assim o volume de ensino, de ministração, de correção que eu gostaria nessa área, né? Eu quero mexer num terreno um pouquinho delicado, que envolve a questão do orgulho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 6. Muitos anos atrás, eu não me lembro quando, eu tive uma oportunidade de falar aqui no conselho. Eu me lembro que na época eu mexi exatamente no mesmo assunto, não é a mesma mensagem, mas no mesmo assunto. Eu me lembro ainda que na época eu falei sobre as faces do orgulho, como ela tem caras e expressões diferentes. E eu não quero, de forma alguma, passar uma mensagem que os pastores de Ribeirão são orgulhosos e é que a gente vê. Eu só me lembrei disso enquanto Deus falava ao meu coração a respeito de um assunto que eu tenho falado bastante para o meu pessoal, para a nossa liderança. Compartilhei semana passada, agora, numa grande conferência de líderes, esse assunto. É aquele tipo de coisa que fica queimando no coração da gente e a gente não consegue desligar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Nesse capítulo 3, nós temos uma instrução clara a respeito daqueles que almejam, desejam o ministério. Para se estar no ministério não basta apenas ter o desejo ou sentir-se vocacionado. Paulo mostra que tem que haver qualificações, elas precisam ser apresentadas. Depois, a pessoa tem que ser experimentada, provada, para somente então, em quarto e último lugar, ela ser estabelecida. Aqui ele está falando desse candidato ao episcopado, aquele que almeja ser bispo. Ele diz assim no versículo 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Algumas coisas que eu acredito são importantes aqui. A primeira delas é que durante muito tempo eu achava que soberba era coisa de novo convertido. E que ele estava dizendo, então não coloque o novo convertido porque ele pode cometer este pecado, quase como que sugerindo que quem já tem muito tempo de fé, então não estaria suscetível a esse tipo de coisa. A verdade é que se espera de nós mais maturidade do que um novo convertido. Mas quando a Bíblia fala sobre cair na condenação do diabo, eu e você precisamos entender que o motivo dado na palavra de Deus para a queda de Satanás é justamente o orgulho. De onde Paulo tira a afirmação da condenação do diabo e de que alguém pode se orgulhar e cair nesse mesmo exemplo. É lógico que ele está pautando isso pelas Escrituras. Textos como Isaías 14, Ezequiel 28, que são as chamadas profecias de dupla referência, falam não só com o rei de Babilônia, não só com o príncipe de Tiro, mas falam também a respeito de Satanás. É evidente que Deus não falava só com esses governantes humanos, quando ele diz, tu estavas no Éden, jardim de Deus, chama ele de querubim da guarda, ungido, coisas que jamais se aplicariam, por exemplo, ao príncipe de Tiro. Então, baseado nessas informações, a Bíblia está apresentando para mim e para você que a queda, o que leva Satanás a incorrer em condenação e queda, a ser lançado fora, profanado do monte de Deus, foi o orgulho. E a Bíblia está dizendo que alguém que almeja o ministério precisa saber que ele pode, consciente ou inconscientemente, pegar o mesmo caminho, pegar o mesmo trilho, a mesma trajetória que Satanás.
E o que me assusta é que, diferente de nós, quando a Bíblia fala de Satanás, é que ele era o sinete da perfeição. Perfeito eras nos seus caminhos. Se um camarada que era perfeito pôde incorrer nesse tipo de queda, a pergunta a ser feita é: e nós que não somos? Será que nós estamos assim tão acima de qualquer suspeita? Né? E eu comecei a perceber que, quando ele está falando que o novo na fé não poderia ser colocado de imediato, é porque ele tem ainda menos estrutura. Isso não significa que eu e você não corremos o risco. Eu quero pegar essa ideia da condenação do diabo, né, da área em que ele tropeçou, como uma advertência para o que eu e você também precisamos. Eu quero deixar claro que o que talvez a gente precise trabalhar aqui diga respeito muito mais à questão do coração, da motivação do coração. Porque o que define se uma coisa é certa ou errada não é nem sempre a coisa em si. É porque eu e você queremos aquilo. Alguns anos atrás, alguns anos é bondade, já pelo menos 18 anos atrás, eu acho que isso foi mais ou menos ali pelo ano 2000, começou a se falar muito na igreja brasileira, né? Isso pelo Brasil todo, sobre a importância de lutar pelos seus sonhos, restaurar os seus sonhos são parte de uma linguagem de fé, Deus usa isso, e eu concordo que é parte de uma linguagem que Deus usa e que a gente tem que trabalhar isso com as pessoas. Mas eu lembro de um dia onde, na reunião do nosso presbitério, que é a forma como nós chamamos os pastores de governo, nós começamos a conversar e questionar: mas todo sonho é de Deus? Porque, embora Deus use a linguagem dos sonhos, isso não significa que todo sonho seja só dele. Há algum critério, algum padrão para a gente avaliar isso? Tem como a gente fazer uma distinção? E nós gastamos uma tarde inteira, do que seria a nossa reunião administrativa, discutindo, para chegar a lugar nenhum. Acabamos saindo frustrados daquele lugar, né? Porque assim, a gente não conseguiu chegar a um consenso, ter respostas claras, cada um foi embora, e eu acho que a maioria de nós, quando saiu, porta fora daquela reunião, a gente desligou o assunto. Mas quando chegou o domingo, nosso pastor, que liderava a equipe, na época eu servia nessa equipe em Guarapuava, no interior do Paraná, pastor Harold se conhece, né? Ele chegou no domingo e falou: gente, o tema da minha mensagem hoje, quando subiu para pregar, é uma pergunta. E ele disse assim, e o tema da mensagem, a pergunta é: qual é o teu sonho? Quando ele fez a pergunta, pensei, a reunião acabou só para nós. Ele deve ter passado o resto da semana pensando, meditando. E eu falei, para compartilhar isso, ele deve ter chegado a algum lugar. E eu vou resumir aqui, porque isso é uma mensagem inteira que ele compartilha, né? Se você depois tiver interesse, isso está lá no nosso canal no YouTube do orvalho.com. Ele pregou essa mensagem no Casadoc do ano retrasado, dezembro de 2016. Ele basicamente falava do sonho do copeiro e do padeiro de Faraó, que José interpreta. Ele começa dizendo: o sonho de um o promoveu, o sonho de outro o matou. Ele diz: é importante você saber qual é o seu sonho, porque o seu sonho pode te promover ou o seu sonho pode te matar. Ele resumiu a tipologia, usando, obviamente, um outro ensino explícito da Bíblia sobre valores, mas a partir dessa alegoria, para que isso ficasse como exemplo, dizendo o seguinte: o copeiro lança a mão, a Bíblia diz que ele via no sonho um ramo da videira, o copeiro lançava a mão daquilo, tomava do fruto da vide, espremia num copo e servia ao faraó. E o Harold resumiu a coisa mais ou menos da seguinte maneira: a videira é uma figura de Cristo, que diz: eu sou a videira verdadeira. Tudo aquilo que você toma de Cristo, não do que é seu, e não para si, mas para servir os outros, normalmente é o tipo de sonho. Quando você sonha com tomar o que é do Cristo, o que é de Cristo, para servir os outros, é o sonho que te promove. Mas o padeiro, ele tinha 3 cestos de pães na cabeça. A Bíblia diz arte de padeiro. O que está em questão não é o que é de Cristo, é a habilidade humana. E quem que anda com 3 cestos de pão na cabeça, gente? Isso é pagar um mico maior do que Carmen Miranda com aquela quitanda toda na cabeça que ela tinha. É alguém que quer reconhecimento. E diz: todo sonho que foca a sua habilidade, a sua necessidade de reconhecimento, vai acabar te matando. Então um dia alguém me perguntou: pastor, é errado sonhar
em ser rico? Falei, depende. Você quer tomar do que é de Cristo, algo que vai além da sua habilidade, e usar esses recursos que Deus, de forma sobrenatural, pode confiar para servir os outros? Ou você quer provar alguma coisa para seu pai ou quem quer que seja e buscar reconhecimento com isso? Porque a motivação dessa ambição pela riqueza muda completamente o quadro. Agora, quando a gente fala de ser rico, é mais fácil de entender. Agora a pergunta é, desejar um ministério bem-sucedido é correto? A maioria de nós diria, é. E eu te faço a mesma pergunta, depende por que você quer isso. O que define o certo e o errado não é apenas a coisa em si, mas as nossas motivações. E muitas vezes nós conseguimos mascarar motivações erradas em nome de bons projetos. E acredito que a gente não percebe que está criando uma cobra dentro da gente. Você sabia que presunção, algumas vezes, ela pode ser muito parecida com fé? Em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 43, Moisés diz que quando aquele povo, depois do relatório dos 10 espias, que a turma desanimou, que Deus libera uma palavra de juízo, alguns levantaram e dizem, não, então nós vamos tomar terra. Ele diz, agora o Senhor não está mais conosco, com vocês não têm mais a palavra, mas nós vamos mesmo assim. Aquilo poderia parecer fé. E Moisés diz, vocês foram na presunção do vosso coração. Mas, irmão, se você olhar o discurso, a atitude, o posicionamento, é tudo parecido com o de Josué e Caleb. No entanto, ele classificou aquilo como presunção e não como fé. Muitas vezes, o que está no íntimo do nosso coração, e sabe, eu não estou aqui para tentar matar ambições. Há ambições corretas. E acredito que eu e você precisamos aprender a ter uma linguagem de fé, de conquista, saber de forma sadia, ansiar mais, lutar por mais. Mas a linha é muito fina. E eu percebo que quando a gente reúne com os colegas do ministério para só alimentar a fé, às vezes nós também estamos alimentando a presunção de alguns. Às vezes nós estamos empurrando alguns a fortalecer ambições erradas. E a Bíblia ainda tem declarações, dessas que a gente não fala muito, não prega muito, como, por exemplo, Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. A Bíblia de Jerusalém traduziu isso assim, tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Uma outra tradução diz, não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos com as coisas modestas. Dito isso, eu queria que a gente tentasse construir uma ideia de se a gente tem que evitar recorrer na condenação do diabo, se a gente tem que evitar repetir o erro de Satanás. Onde, basicamente, Satanás errou? Porque acho que quando a gente consegue mapear o que foi o erro dele, talvez seja mais fácil a gente evitar a repetição do erro. E acredito que a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que o erro de Satanás começa no anseio de ser mais. Agora, é errado ansiar ser mais quando você pensa em crescimento, em avançar cada vez mais aquilo que Deus tem, planejou, sonhou, prometeu para você, não. Mas quando você anseia ser mais do que aquilo que Deus determinou que você seja, é errado. Porque nós precisamos entender que mesmo no ministério há limites. Nós não podemos só sair dizendo o céu é o limite. Deus estabeleceu limites e, diga-se de passagem, distintos para cada um de nós. Porque a gente tem essa mania de ficar se comparando. Se Deus deu aquilo para o outro, tem que dar no mínimo o mesmo para mim. Outro dia eu vi um irmão falando, Deus não faz acepção de pessoa, mas se fizer, o filho predileto tem que ser eu. Porque a gente até aceita a exceção se envolver a gente, mas não o outro. Quando Jesus disse para Pedro a respeito de com que tipo de morte ele haveria de glorificar Deus, Pedro dá uma olhadinha atrás, vê João que vem seguindo e diz, e quanto a esse? E aí Jesus diz para ele, isso lá é da sua conta, cabeção. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolada, mas ele diz, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Basicamente está dizendo, isso lá é da sua conta. Eu tenho um projeto para você e outro para ele. Vocês não têm que ficar se comparando, vocês não têm que ficar medindo forças. E muitas vezes, nós deixamos que a definição de sucesso seja medida pela comparação. Agora, outro dia alguém me perguntou, pastor, para você o que é sucesso? Falei, sucesso é o cumprimento do propósito.
E para entender sucesso, eu tenho que entender o propósito. Qual é o meu chamado? O que é que Deus quer que eu faça? Porque eu preciso fazer exatamente aquilo que Ele espera de mim. Não que as pessoas acham que eu deveria fazer, não que a medição de forças me levaria, não que a inveja me promoveria a buscar, mas o entendimento do que Deus tem. O anseio de ser mais do que aquilo que Deus quer vai nos levar para um lugar de perdição. Então a gente precisa começar entendendo o que é que Deus quer. Gente, deixa eu te dizer, ultimamente na igreja tem muito cacique para pouco índio. Tem muita gente sonhando com coisas tão grandiosas que eu fico pensando, não tem lugar para tanto líder tão grande, extraordinário, como nós estamos tentando fazer todo mundo acreditar que eles podem ser. Você pega aí alguns milhares de líderes, e para eles ter os tantos milhares de liderados que cada um acredita que vai ter, nós temos que ter uns milhões de pessoas que não tem na população brasileira. A conta não fecha, não é verdade, isso é matemática pura. Então assim, ou Deus nos chamou todo mundo para liderar coisas desse tamanho, né? Ou a gente vai ter que começar a procriar filho para as promessas cumprir num nível diferente. Mas a maior parte das vezes a ambição de algo assim, ela não veio de um sonho de fé, de uma promessa feita. É simplesmente porque o nosso senso de valor, às vezes, é construído por um entendimento errado de identidade. O que importa não é o que Deus pensa de mim, é o que os outros acham de mim, eu tenho que estar bem na fita. E isso acaba sendo uma armadilha. E acredite, né, todos nós corremos o risco. Pastor, o senhor está querendo dizer que ninguém pode ter um nome expressivo ou grande. Eu falei, não é isso que eu estou querendo dizer. Em Gênesis 11:4, qual foi o erro do povo que quis edificar Babel? Façamos para nós um nome. Outra tradução diz, façamos nosso nome célebre. Deus olhou e disse, é ruim que eu vou deixar esse negócio longe. Desceu, criou confusão, separou todo mundo. Aí você pode chegar a uma conclusão equivocada. Deus não quer que ninguém tenha um nome célebre. Mas no capítulo seguinte, Gênesis 12, começa com Deus dizendo para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Então o problema não é o nome grande. A diferença entre Babel e Abraão é que eles queriam ter um nome grande. E para Abraão Deus olhou e falou, eu é que quero que você tenha um nome grande. Então o problema não é ter um nome engrandecido. A questão é quem quer que esse nome seja engrandecido. É só a gente ou é Deus? Porque se for Ele, a gente não precisa nem lutar para isso acontecer. E se não for Ele, quanto mais você luta para isso acontecer, mais contrário ao propósito de Deus você vai estar. Agora, se a definição de sucesso é que todo mundo tem que ter nome, que todo mundo tem que ter mega igreja, não tem cidades do interior que tem 3, 4, 5 mil pessoas. Esses pastores vão ter igreja de 10 mil pessoas? Dificilmente. Eles podem impactar a região, ter uma revolução, mas de acordo com o que a nova geração está sendo programada a pensar, a maioria não quer pastorear num lugar desse. Porque senão ele não tem sucesso. Em nome dele tem que ter sucesso. Tem um monte de gente que está sendo negligenciada, que poderia estar sendo servida. Então, a gente vai ter que repensar algumas coisas, eu não digo nem para a próxima década, é para as próximas gerações, porque quem está moldando o pensamento deles somos nós. E quer a gente faça isso de forma intencional, né, ou inconsciente, nós estamos ajudando a construir algo. Então, vamos pensar um pouquinho biblicamente. Eu fiquei impressionado alguns anos atrás, e não fazem muitos anos, acho que no máximo uns 4 anos atrás, quando parece que eu enxerguei pela primeira vez um texto da Bíblia, que eu li minha vida inteira e nunca tinha enxergado. Eu queria que você desse uma olhadinha lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. É quando o apóstolo Paulo fala de limites, mesmo dentro do ministério. Segundo aos Coríntios 10, de 13 a 15. Ele diz, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Diga comigo, limites devem ser respeitados. Agora olha para cá. Paulo diz, há um limite da esfera de ação do meu ministério. E quem demarcou o limite é Deus. Essa é a razão pela qual eu tenho que respeitar. A demarcação foi feita por Deus. E diz, eu não posso ultrapassar esse limite. Porque normalmente nós pensamos que alguém que não fez tudo que Deus mandou, ele é fiel ou infiel? A gente trata ele como infiel. Mas se o camarada quer fazer mais do que Deus mandou, a gente só diz que ele é proativo.
Fidelidade é a gente fazer o que Deus mandou. Quando há algumas coisas que nós não fomos chamados, nem comissionados, e ousamos entrar, isso também pode ser caracterizado em fidelidade. Mas antes de chegar lá, vamos continuar lendo. 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Paulo diz, eu espero o engrandecimento que venha de Deus, mas dentro da esfera de ação, nunca fora da esfera de ação. Às vezes eu ficava assim meio aborrecido com uma declaração de Jesus lá em Mateus 23:12. Ele diz, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Eu dizia, Deus, você é do contra. O cara quer ser alguma coisa, o Senhor derruba. O que está feliz lá sem ser nada, o Senhor promove. Eu falei, o Senhor é do contra. Falei, se esse negócio funcionar, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu quero ser pobre. Pobre, está entendendo? Eu quero ser pobre, porque eu falei, vai que o Senhor é do contra mesmo. Mas apesar de estar até brincando com Deus na oração, eu dizia, Deus, me ajuda a entender isso, porque na minha limitação, parece que você é do contra. Eu não consigo entender isso. E o que demorou para entender foi que o problema não é a exaltação. Porque senão Deus não poderia exaltar ninguém. Então o problema não é alguém ser exaltado. Porque a Bíblia diz, quem se humilha será exaltado. E quem exalta é Deus. O problema é se a gente está tentando alcançar isso por nós mesmos, ou se nós estamos deixando Deus fazer. Então, aquele que se exalta, que ele quer muito, que ele demonstra uma necessidade, Deus diz, eu preciso te derrubar não porque eu sou do contra, para o seu próprio bem, para que você não se perca nesse processo. Mas aquele que aprendeu a humilhação, entrar nesse lugar de se humilhar, de dizer eu não vou valorizar esse eu, essas ambições, Deus olha e diz, o seu coração está blindado e vacinado contra o mal. Então eu posso exaltar você sem que isso seja um problema. E quando você começa a observar que ao longo de toda a Bíblia há uma visão clara sobre isso, né? Quando você começa a ter a cosmovisão, a macrovisão e perceber que ao longo da Bíblia isso é recorrente, então tem muita gente querendo ser o que Deus não chamou para ser. Em Romanos 12:3, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, fala de gente que pensa de si além do que convém. Ele diz, cada um pensa de si segundo a medida de fé que Deus repartiu, né? E diz, ninguém pense de si além do que convém. Então, pensar a quem uma baixa autoestima, um entendimento errado de identidade é péssimo e vai prejudicar você. Mas pensar além também vai prejudicar você. E nós temos muita gente na igreja que não entende isso. Deus levanta e promove alguém como um músico, um adorador, porque ele tem popularidade, ele acha que ele tem que pregar e ensinar para todo mundo. E ele não tem um chamado, não tem graça, não tem bagagem na área e começa a meter os pés pelas mãos. A gente pode dar um monte de exemplo aqui. Deus muitas vezes está promovendo alguém para uma coisa específica, mas ele acredita que popularidade dá direito a ele falar o que quer para todo mundo sobre qualquer assunto. E nós começamos a ter muita bagunça. Em Apocalipse 2:2, o Senhor diz, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Você acha que esses caras acordaram amanhã pensando, o que nós podemos fazer para espalhar um fake news, já que é a linguagem da época aqui, né? Vamos dizer para todo mundo que a gente aposta sem ser? Vamos mentir na cara do... Não é assim que a coisa acontece. A pessoa começa a acreditar que ela tem um chamado que ela não tem. E aí Deus está olhando e dizendo, você diz que é, eu não te reconheço, apóstolo. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor está falando contra o dom do apóstolo? Eu falei, de jeito nenhum. Se fosse só os 12 apóstolos, ninguém precisava colocar à prova os outros. Eu não estou dizendo contra, né? O mesmo Jesus que estabeleceu o dom deu um prazo de validade. Efésios 4:11 diz, ele estabeleceu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos lá? Não. Então o prazo de validade não acabou. Que o ministério apostólico é para hoje, eu não tenho dúvida. Agora, daí, a gente acreditar que todo mundo diz que é outra conversa. Eu tenho que reconhecer
que esse dom ministerial é para hoje, mas daí a validar qualquer um que diz que é, só porque ele diz que é, uma conversa completamente diferente. E tem gente acreditando que é, ele não acha que está mentindo, mas Deus olha e diz, para mim você está mentindo. Eu nunca disse que você é, por que você está falando que você é? Agora, essa turma acorda um dia de manhã pensando como eu vou sabotar minha vida, meu chamado, o reino de Deus. Ninguém faz isso, irmão, na maldade declarada. Mas ele vai se deixando enredar, pensando de si além do que convém. Isso vai se tornando recorrente em muitas áreas. Quando Moisés repreendeu os filhos de Coré, naquela rebelião, Números 16, de 8 a 10, eu queria ler esse texto. Números 16, de 8 a 10, diz o seguinte: Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa? A versão atualizada diz, é coisa de somenos. A nova atualizada diz, é pouca coisa. O fato do Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar-lhe. Ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você. Agora vocês buscam também o sacerdócio. Tinha que almejar o sacerdócio, diz outra versão. Você achou que era pouco sem um levita? E tem muita gente que ele fica pensando mais ou menos, né, numa escala hierárquica e diz, eu não posso estar embaixo quando tem um cargo maior. Agora a questão é, Deus te chamou para quê? Porque muitas vezes a ambição do cargo maior é algo meramente humano, é algo meramente natural, é fruto da nossa inveja e da nossa medição de força. E entrar nesse lugar, sem ter sido chamado por Deus, também é infidelidade. Como deliberadamente não fazer o que Ele mandou a gente fazer, fazer mais do que Ele nos chamou. Principalmente quando isso contraria o detalhe do propósito, pode ser algo muito delicado. Isso me leva ao próximo passo lógico, que nós precisamos entender o nosso chamado. Como diz aquele versículo apócrifo, cada um no seu quadrado. Eu preciso entender o meu chamado, eu preciso entender o meu lugar. A Bíblia diz, falando de Satanás antes da queda, que ele era o sinete da perfeição, perfeito nos seus caminhos. Ele tem dons, ele tem virtudes, ele tem uma função extraordinária. Ninguém arrasta a terça parte das estrelas ou dos anjos do céu, sentar numa alta posição de liderança e de influência. Agora, não dá para ficar feliz com tudo isso que Deus deu. Tem que querer sentar num trono acima. Porque quem toda hora, irmão, está querendo a posição hierárquica de cima, daqui a pouco está concorrendo com a maior, que pertence só a Deus. E quando ele começa a querer ser semelhante ao Altíssimo, isso revela não só o anseio de ser mais do que o que Deus queria, mas a falta de entendimento de qual era o seu lugar. E eu e você precisamos entender que não tem nessa peça chamada igreja que nós estamos encenando aqui na terra, não tem papel de ator principal para todo mundo. A maioria de nós, se chegar a ser coadjuvante, tem que ficar feliz. Às vezes nós só somos figurantes. E a gente precisa pensar dessa forma e com alegria, não como algo que desmereça. Nós precisamos entender o lugar de cada um, o nosso, de gente estar próxima de nós. Dá uma olhadinha comigo no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 22. Eu queria que a gente lesse esse episódio da vida de João Batista com uma ótica assim, um pouquinho contextualizada, tentando pensar na leitura de líderes da igreja de hoje em dia. João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Vamos parar para pensar no que é essa conversa. Um dos discípulos de João, depois da contenda com os judeus sobre purificação, ele vai para João. Mas na hora de vir a João, ele não traz a contenda da purificação. Ele vai para o assunto maior que foi desdobrando.
A purificação envolvia o ritual de se lavar com águas. Com água, ele estava associando o batismo, não só um sinal de arrependimento, mas havia uma conexão clara no entendimento deles de um rito de purificação. Uma coisa levou a outra e ele chega reclamando e diz, sabe aquele cara que não era ninguém? Que quando apareceu, você apontou o dedo, você promoveu o cara. Quando todo mundo te ouvia e não sabia quem ele era, está batizando mais gente que o senhor. Todo mundo saiu ao seu encontro. Tipo, a moda agora é ser batizado por ele. Ó, vou falar mais, tem nego que foi batizado por você, está dando um repeteco lá. Só para dizer que foi batizado por ele. Irmão, você acha que essa conversa não tem nenhum fundo de ambição, de protesto e reclamação? Basicamente, ó, os caras estão bombando e nós estamos ficando para trás. Agora, qual era a ideia do ministério de João? Não era justamente ter promovido a chegada de Jesus? Mas, irmão, deixa eu te dizer, tem muita gente que não entende que muitas vezes Deus lhe permite brilhar temporariamente. Que Ele está numa função transitória. E não basta apenas a gente entender qual é o nosso chamado, nós precisamos entender alguns tempos e estações dentro do chamado. Você vai ver alguns músicos que de repente bombam, mas daqui a uns anos sumiram e eles não conseguem lidar com a ideia de ser gente comum e cair no anonimato depois. Pensa num negócio que destrói o ego do camarada. Mas nós precisamos criar todo um conceito que é bíblico e uma conversa, uma doutrina que nos vacine para essas coisas. Agora, quando eles chegam para João, eles encontram um cara resolvido. Olha o verso 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Pensa, gente tapada, ele está falando mais ou menos assim para os discípulos dele, que esse cara não está bombando à toa. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você está arrebentando do jeito que vocês estão falando. Vamos parar para pensar que a chance que Deus está com ele não só está usando artifícios naturais, é muito grande. Primeiro ponto. Aí ele continua e diz o seguinte, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo. Ele falou, então agora vamos parar de falar dele, vamos voltar em mim. Eu disse para vocês desde o início, eu não sou o Cristo. Ele é. Vocês estão querendo que eu tenha o brilho, a projeção dele? Não. Nunca foi o que eu vendi para vocês. Vocês devem ter lido a minha mensagem com o ego machucado, ferido, com ambições escondidas dentro do coração de vocês e não perceberam que mesmo avisando, vocês estão esperando outra coisa. Vamos continuar a leitura. Ele diz, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A maioria de nós só entende, convém que ele cresça e eu diminua, tipo assim, que a natureza, o governo de Cristo, aumente, que eu morra para mim mesmo. Isso tem a sua aplicação. Mas o contexto do que João estava falando é outro. Convém que o ministério dele bombe e o meu ministério mingue. Convém que ele apareça cada vez mais e eu vá sumindo de cena. Meu momento de brilhar acabou. E é hora de eu sair de cena. A conversa é essa. Agora a pergunta é, será que eu e você conseguiríamos ter esse tipo de comportamento? Depois de ter sido o cara mais popular daquele momento ministerial, da história de Israel, e diz, essa alegria já se cumpriu em mim. Sabe o que ele está dizendo? Ser um amigo do noivo me realiza. Deus não me chamou para ser o noivo. Então, a minha alegria está em cumprir o meu propósito. Deus me estabeleceu para isso aqui. E nisso aqui eu me regozijo. Eu gosto que a palavra de Deus nos ajuda a ter o que a gente poderia chamar do perfil do comportamento de alguém, não numa única passagem. Vai comigo para João capítulo 1, verso 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Deixa eu fazer uma pausa, deixa o texto aberto. Nós vivemos uma época onde a sede de título, de reconhecimento e de poder para dar carteirada está alta como nunca. Aí a turma chega, uma comissão vinda de Jerusalém, dos líderes da nação. Não eram pessoas quaisquer, os sacerdotes e levitas, era casta religiosa. Eu acho que a missão deles é, descobre se esse é o Cristo que nós estamos esperando. Aí ele chega e diz, e aí, você é o Cristo? Não. Então você é Elias? Também não. Então você é o profeta? Também não. O que você é? Nós precisamos saber o que você é. Eu só sou uma voz. A pergunta de, és tu Elias? Quando ele diz não, você acha que ele está sendo exageradamente honesto? Eu acho que não. Jesus relacionou o cumprimento da profecia da volta de Elias com o ministério de João Batista. Mas a pergunta não é, você vem no espírito de Elias? Você é o cumprimento de uma promessa? Todo o questionamento deles era, você é o cara? Nós podemos dizer que você é o cara, mesmo que não seja esse, em algum outro nível? Não. Então o que você é? Só uma voz. Eu não preciso de título, eu não preciso de nenhum nível de reconhecimento. Minha missão é ser uma voz. Eu só preciso ser uma voz. Eu não preciso de mais nada além disso. Irmão, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. Um dia desse estava ministrando no conselho de pastores. Aquele dia deu certo, o que eu não consegui fazer hoje. Dei livro de presente para todo mundo. Aí, no final, alguns irmãos vieram pedir, dá para fazer uma dedicatória? Falei, claro. Né? Comecei a assinar alguns livros. Aí eu lembro que eu peguei da mão de um, falei, qual que é o seu nome? Pastor fulano de tal. Eu ainda brinquei com ele, eu tenho um lado meio gaiato. Falei, mas esse pastor está no RG junto aí? Eu vi que ele fechou a cara, não gostou de eu ter falado. Esse é melhor ficar quieto do que levar esse negócio adiante ou tentar consertar. Mas fiz a dedicatória e entreguei. Quando entreguei, ele abriu, olhou e falou, você está me desrespeitando. Falei, por quê? Falei, porque você não colocou pastor antes do meu nome. Falei, mas veja o lado bom, estou desrespeitando nós dois, porque a hora que eu assinei, não botei pastor no meu também. Eu falei, ó, desrespeito do mesmo nível, daí para cá, de cá para... Eu não esperava, porque eu falei esse negócio sem pensar, e eu não acho que eu fiz certo. Na real, eu acho que eu errei, que eu falei na frente dos outros. Mas a turma em volta começou, toma! O cara ficou tão envergonhado da torcida contrária que ele foi saindo. E eu fiquei pensando, qualquer coisa que eu falar agora não vai ajudar. Mas sabe, querido, eu não estou dizendo que as pessoas não podem chamar pastor. Uma exigência, uma necessidade de que um colega seu te dê um título, deve ter alguma coisa descompensada dentro de você. Isso, infelizmente, vai se tornando parte de uma cultura. A gente alega que é respeito. Mas então por que você não chama o dentista de dentista fulano de tal? Você precisa da função antes. O outro profissional, né, ou ministro de qualquer área não precisa. Então recorre, líder de louvor fulano de tal, bota para todo mundo. Mas normalmente a gente quer um negócio só para nós. Por resto da turma não precisa. Porque bom é a gente. E são apenas pequenos indícios de que a gente começa a confundir as coisas. Olha o versículo 24 aí de João. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram, então por que batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O problema hoje em dia é que se você não der carteirada, você também não tem autoridade para fazer o que supostamente foi enviado a fazer. Então tá, já que você não é ninguém, por que está batizando? Agora, eles fazem uma pergunta clara, por que batizas? Olha a resposta de João, no verso 26. Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Irmão, é bonito, dá para dar glória a Deus no final, mas ele respondeu por que batiza? Não. Um dia eu estava lendo, falei, eu acho que enrolou os caras. Verso 28. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora olha o verso 29. No dia seguinte, e essa frase no dia seguinte eu quero que você guarde. Viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha o que ele começa a alardear e não tem mais ninguém perguntando. É a favor de quem a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim por isso batizando com água. João sabia exatamente por que ele estava batizando.
mas ele não abre a boca antes da hora certa. A hora que Jesus aparece, ele diz, é por causa dele que eu vim. Tudo que eu fiz até agora é só para promover ele, era só para reconhecê-lo, era só para apontar o dedo e dizer, o cara é ele, quem vocês estão esperando é ele. Agora deixa eu dizer, querido, Jesus vem no dia seguinte, que João reconheceu o seu lugar, morder a língua, não dar carteirada nos miseráveis dos fariseus, que estão testando a alma e o ego dele. E eu quero te dizer, na minha e na sua vida, sempre haverá um dia seguinte, de quando nós entendemos o nosso lugar, de quando a gente decide não jogar o jogo dessa pressão de todo mundo, de você ter que dar alguma carteirada para justificar o que você faz. Há um momento onde o Senhor vai aparecer e se manifestar de uma forma diferente na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que a gente tem muita coisa a aprender com muita gente na Bíblia. Coisas boas a serem imitadas e coisas ruins a serem evitadas. Você já parou para se colocar no lugar de Jonatas, filho de Saul? Você é o herdeiro do trono. Ele é seu por direito. Jonatas não tem o perfil de um camarada passivo. Ele tem iniciativa, é proativo. Ele sai tomar a guarnição dos filisteus sem o pai mandar. Ele está toda hora tomando a dianteira. Quando, sem ter ouvido a ordem, Saul comeu o mel e precisava morrer, o povo se posiciona do lado dele e diz, não, você não vai fazer isso, né? Com Jonatas não. É quase um clamor do povo dizendo, você é o líder que não queria perder, ele não. Pensa num cara, irmão, que tinha tudo, desde iniciativa, o perfil de liderança, o reconhecimento do povo. Só que agora ele conhece um cara que tem uma palavra profética, que o que é dele por direito, Deus transferiu para o outro, que é Davi. E ele faz uma aliança. E diz, você vai governar e eu contigo serei o segundo. Sabe o que ele está dizendo? Não é que eu não tenho o gosto da coisa, não. Tanto que depois de você não tem para ninguém. Eu não vou concorrer porque Deus te confiou o que eu achava que era meu. Então, com isso aí eu não concorro, mas eu vou ser o cara que mais vai te apoiar, que mais vai lutar do seu lado, que mais vai se posicionar. Irmão, nós precisamos entender que há transições. Eu assumi a igreja de Guarapuava antes do Hero do meu pastor ir para lá. Mas quando ele chegou, irmão, não tive dúvida. Eu peguei aquele negócio e falei, ó, você tem algo que eu não tenho, tem uma direção, tem um chamado, tem experiência, tem autoridade, tem maturidade, toma. Eu vou ficar defendendo território, cheguei antes, vire meu assistente agora. Né? A gente não pode ser maluco de pensar essas coisas. O que Jonatas está fazendo é impressionante, porque não adianta você querer ser maior do que aquilo que Deus te chamou para ser. Não adianta você tentar defender algo que Deus disse, isso não é seu, isso é do outro. E no nosso ministério essas coisas podem acontecer. Quem é o grande líder da igreja de Jerusalém no início? Pedro. Ninguém questiona isso. Mas não passa muito tempo e quem está dando as cartas? Tiago, irmão do Senhor, que não era nem dos 12 apóstolos do Cordeiro. E Pedro parecia bater continência para o Tiago. E Paulo coloca Tiago junto com Pedro e João entre as colunas da igreja. Em algum momento parece ter alguma transição. E nós não podemos, de forma alguma, lutar contra o plano e o propósito de Deus. Contra as estações do nosso chamado. Por favor, diga amém. Amém. Agora, às vezes, em nome de estamos edificando o reino de Deus, a gente está edificando é o nosso. A pergunta é, você está disposto a dar uma vida, sacrificar para construir algo que você disse, não é o seu império, é o reino de Deus. Mas se Deus pedir, vira as costas para tudo e vá para outro lugar, você larga tudo sem titubear? Filipe chega em Samaria, irmão. Ninguém foi pregar lá. Os judeus não queriam nem conversa com o samaritano. Filipe vai, abre o campo novo, ganha a cidade inteira. Quando o negócio está bombando, Jerusalém manda Pedro e João. E Filipe, ó, perdeu todo o brilho dos holofotes que ele tinha. Aí diz, Deus, qual que é o seu plano, o seu propósito? Vaza, Filipe, seu tempo aí já deu. Você ofereceu o que tinha que dar, eu tenho um negócio diferente para você. Bom, se teve avivamento nessa cidade, acho que Deus vai me levar para um avivamento no estado, um novo nível. O que é, Deus? Não, você vai para um estado que está deserto, não tem ninguém. E depois, nessa estado, ele descobre que passou um, para ele não perder o tempo dele. Você acha que isso é uma promoção ministerial? Se você olhar só o momento, não. A tradição diz que aquele um espalhou o evangelho numa nação, na Etiópia. E Filipe é parte disso. Meus irmãos, todos nós somos pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que o nosso próprio sonho. Mas a gente pode se confundir. E acredite, a maioria de nós faz algumas dessas coisas inconscientemente. A gente não tem a leitura do que está fazendo. Você lembra da visão
do sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, daquela grande estátua com 4 tipos de metais. Aí Daniel diz para o rei Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas tinha o peito e os braços de prata, depois o ventre de bronze, as pernas de ferro. Ele diz, depois de ti, que é a cabeça de ouro, veio um reino inferior ao teu. Então cada mudança de metal era uma mudança de reino. A estátua inteira representava os impérios mundiais. Nunca ninguém antes de Babilônia dominou o mundo todo. E Deus está dizendo, eu vou deixar essa brincadeira de governar o mundo durar 4 reinos. Aí eu boto fim nessa brincadeira. A pedra que destrói a estátua é uma figura do Messias que viria. E essa pedra depois cresce e torna a montanha que enche toda a terra. Deus está dizendo, quando eu acabar com essa brincadeira de vocês governar o mundo, o único reino que vai dominar a terra toda é o meu. Então Deus está anunciando a chegada do reino. E Ele mostra Nabucodonosor com um papel transitório, aceitável no plano. Como é que começa o capítulo 3? O capítulo 3 diz que Nabucodonosor mandou construir uma estátua inteira, toda de ouro. O que você acha que ele está falando? É ruim que eu sou só a cabeça e você substituído por outro. Eu sou estátua, eu vim para ficar, daqui ninguém me tira, ninguém mexe comigo. Agora, o que acontece com alguém que se mete deliberadamente contra o plano e o propósito de Deus? Vai acabar pastando que nem animal depois, até que se humilhe e reconheça. Aí vocês perguntam por que é que tem uns ministros que acabam, no final da vida, pastando. Foi a melhor analogia. Alimentando-se de uma dieta extremamente vegetariana. Teria ficado melhor. Mas sabe, muitas vezes nós estamos lutando contra o plano de Deus para defender só o que, sem que a gente perceba, é o nosso próprio reino. João fala na terceira epístola de um tal de Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. João falou, ele não nos recebe. Gente, fala sério. Quem é o maluco que diz o apóstolo João não prega na minha igreja? O cara era o discípulo amado, um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu fico imaginando, irmão, eu estaria disposto a pagar qualquer coisa para ter 5 minutos de prosa com o João, quanto mais recebê-lo para ministrar na igreja. Eu fico lembrando de João dizendo, se fosse escrito todos os milagres que Jesus realizou, eu penso, rapaz, o que esse camarada podia contar para nós, que nós nem tomamos conhecimento. No mínimo eu ia querer uma conversa com ele para saber os podres de Pedro. No mínimo. Quem que não recebe um cara como João? Você imagina um seminário de escatologia? João contando as visões da ilha de Patmos. Mas o idiota dizia, aqui João não prega. E João dá o motivo, ele diz, só ele quer ter a primazia. Só ele pode estar debaixo dos holofotes. Qualquer pessoa que aparentemente vá ofuscá-lo, ele corta fora. Tem muito ministro assim, que não dá espaço e lugar para a gente que Deus chamou. Vê que começa a crescer, faz que nem Saul, pega uma lança e vão matar esse cara chamado, porque ninguém pode brilhar mais do que eu. E a gente tem destruído muita coisa no reino de Deus pela falta de percepção. Eu me lembro, eu era ainda um adolescente, eu estava um dia lendo Apocalipse 4. Abra comigo lá, eu esqueci de perguntar quanto tempo eu podia falar. Apocalipse 4, até a gente chegar numa decisão, eu vou falando então. Apocalipse 4:4. O texto diz assim, ao redor do trono há também 24 tronos, uma visão de João sobre o trono de Deus. Assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Gente, eu me lembro do dia, eu adolescente lendo isso, falei, peraí, tem outros tronos, além do trono de Deus? Tem uns troninhos menor. Eu pensei, com o trono de Deus não dá para se meter. O diabo tentou isso e lascou. Mas será que esses outros 24, será que tem alguma vaga aí? Sério, irmão, eu me vi pensando nisso. Será que já está definido o que João viu? É um fato passado, os 24 estão sentados, já resolvido? Ou é algo que ainda vai acontecer? E tem uma... Gente, eu me empolguei. Eu me empolguei de pensar que um desses tronos pudesse estar vago e pudesse ser ocupado por mim. E eu podia sentar nele com a coroa dizendo, é claro que o trono maior é seu, só sou um sub-rei. Eu estava assim, obrigado, eu estava tão empolgado com esse negócio, mas eu continuei lendo o texto, até chegar no versículo 10, que foi onde eu passei vergonha. Versículo 10 diz assim, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos
e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim: você só é digno de sentar num trono e ter uma coroa quando você entende que a qualquer momento você desce dele para colocar a cara e a coroa no chão, reconhecendo a grandeza de quem de fato se assenta no trono. Sabe, irmãos, acredito que Deus tem para nós alguns lugares de honra. A gente não precisa se medir uns com os outros para definir honra. Mas acredito que Deus tem isso para nós, que algum momento do ministério, que é um lugar de honra onde Ele quer nos colocar. E esse trono, essa coroa, para mim, fala disso. Mas Ele está dizendo, nem esse lugar de honra pode ser algo ao qual você se apegue. No momento que você lembrar que tem alguém mais que de fato se assenta no trono, você desce correndo dali, bota sua cara e a sua coroa no chão, se prostra diante de mim. Se nós tivermos esse coração correto de rendição, de humildade, né, de dizer, eu posso ter um certo nível de, entre aspas, reinado, sem nunca deixar de ser um súdito dele. Esse coração correto, ele vai nos poupar e com certeza é aquilo que Deus precisa para poder nos promover. Para terminar, eu acredito que muitas vezes o que nós estamos buscando pode denunciar o que está no nosso coração e talvez nos ajude a avaliar o que está dentro de nós. Então eu quero fazer uma última pergunta. Reputação diante de quem você quer? O que é mais importante? Em Mateus 6,1, Jesus fala dos fariseus que eles queriam ser vistos pelos homens. E aí ele diz, guardai-vos de fazerem as coisas só para ser vistos pelos homens. É errado orar? Não. É errado jejuar? Claro que não. É errado dar esmola? Claro que não. Mas fazer isso só para ser visto pelos homens é. Porque, de novo, o que define o certo e o errado não é só o que a gente faz. É por que a gente faz. Então, eu consigo, de fato, fazer o bem e uma mão não tomar conhecimento do que a outra faz. E fazer isso assim mesmo na surdina, no anonimato. Só porque eu quero ter a reputação diante de Deus, ou eu preciso ter a reputação construída diante dos outros e o aplauso de todo mundo. Jesus disse, se você fechar a sua porta e falar com o seu pai em secreto no seu quarto, o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você queria ser visto por ele, ele já te viu, ele vai te honrar. Agora ele disse, você precisa ser visto pelos homens, você já recebeu sua recompensa. O que Deus está dizendo? Pronto, já foi visto. Não vai ter mais nada além disso. Agora, se até em assuntos como esse, oração, jejum, esmola, a gente pode fazer buscando promoção, é sério mesmo que você acha que o desejo de todos nós de prosperar no ministério é 100% puro e isento de qualquer risco? A gente precisa vigiar o nosso coração o tempo todo. E eu vejo uma diferença, um contraste gigante entre Saul e Davi. Quando Saul peca desobedecendo a ordem de Deus, Samuel vem, fala para ele, o Senhor te rejeitou, o Senhor vai te substituir, você tinha que ter ouvido a voz dele. Quando Samuel vai sair, Saul segura, a ponto de ter rasgado a sua roupa, e diz, você não vai embora, me honra diante do povo. Nenhum momento você vê um sinal de arrependimento pelo que ele fez contra Deus. Ele diz, tá, você já falou que Deus vai me chutar, mas nem a pau, você vai me deixar feio na fita diante das pessoas que estão olhando aqui. Por que para começo de conversa ele desobedeceu a Deus? Porque queria agradar o povo. O povo estava exigindo, demandando algo. Um líder que está concentrado em construir reputação diante do povo, ele não só vai acabar desobedecendo a Deus, mas ele vai fazer muita coisa pela motivação errada. E a gente precisa enxergar que esse risco acontece. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, Salmo 51:4, ele diz, contra ti, falando a Deus, e contra ti somente eu pequei. Naquele momento ele não está pensando nos outros, ele não está pensando em si, ele não está pensando em mais nada. Ele olha para Deus e diz, foi mal, eu feri você. Qual é a preocupação dele? Eu perdi o que eu construí diante do Senhor. Isso mostra que ele era norteado a construir sua reputação diante de quem? De Deus. Saul está preocupado com a aparência e não com a sentença do que Samuel falou para ele. O que as pessoas vão pensar de mim? Em nenhum momento Davi chora a possibilidade de perder o reino.
No mesmo Salmo 51, eu citei o verso 4, no 11 e no 12, e diz, não retires de mim o teu espírito, não retires a alegria da salvação. Sabe o que ele está dizendo? Eu perco qualquer outra coisa, o que eu não posso perder é o que nós temos juntos, é o que nós construímos. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não está falando de alguém perfeito, que nós sabemos que ele não era. Agora, olha para Mical, filha de Saul. Ela tem um legado da escola de Saul. Quando Davi dançou diante de Deus, ela disse, você se portou como um vadio qualquer, dançando, despido, sem peso nenhum. Tipo assim, comportamento de plebeu, não de rei. Davi olha para ela e diz, tu está maluca, mulher? Rei é ele. Foi diante dele que eu jubilei, é diante dele que escolheu a mim, não a casa do teu pai. Já virou briga de casal, né? É diante dele que eu vou continuar celebrando. Então, o foco de cada um era muito distinto. Agora, vamos para o Novo Testamento. As pessoas podem errar querendo construir reputação diante das pessoas? Nós temos muitos exemplos. Ananias, para mim, é um deles. O Senhor mandou ele dar uma oferta. Ele reteve uma pequena parte. Irmão, se fosse só avareza, ele não devia ter dado nada ou dado muito pouco. A questão é como eu consigo não dar tudo, mas ao mesmo tempo parecer muito generoso. Porque tinha um movimento, um mover de Deus. Muita gente estava vendendo as propriedades, trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Barnabé tinha acabado de fazer isso. Eu vou te dizer, Ananias, em vez de só obedecer a Deus com alegria no coração, ele se dispõe a pagar um alto preço para ter respeito e popularidade. E tem muita gente hoje em dia pagando um alto preço. É a versão adulta, gospel e ministerial daquela conversa de adolescente na rede social. Troco likes. Dou moral para você, você dá moral para mim. O que é aquilo? Uma alma gritando por atenção e reconhecimento. E nós temos a versão gospel, adulta e ministerial, né? E eu não sei o que é mais infantil, se é a versão adolescente lá ou a nossa adulta. Vamos parar para pensar num camarada que a Bíblia fala muito dele. Simão, o ex-mágico de Atos 8. Eu fui fazer a conta de quantos versículos tem no capítulo 8. Eu descobri que a história de Atos 8 não é só de Filipe, nem só de Samaria. Talvez a pessoa que mais apareça na história é Simão, o ex-mágico. A Bíblia diz que ele era um grande vulto, conhecido e respeitado na cidade. Agora Filipe chega pregando o evangelho, desmascarou ele, que acaba se arrependendo, crendo, sendo batizado. Agora, vou falar o que eu falei de novo. Tem muita gente que tem a dificuldade, depois de ter brilhado muito, de ir para a obscuridade. Então ele deixou de ser o cara agora é Filipe, a bola da vez, ele está de olho, ele está extasiado. Quando ele acha que não tem mais nada para impressionar, chega Pedro e João, impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo, agora ele fica mais empolgado ainda. Ele vai e oferece dinheiro para Pedro. Eu já vi pregadores dizendo, Ananias errou porque queria comprar o Espírito Santo. Irmão, ele não quis comprar o Espírito Santo. Se você olhar o que ele fala lá em Atos 8, ele diz, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele só queria ser um canal de Deus. Ele não quer comprar o Espírito Santo para ele. Ele quer comprar o dom que promove os caras no nível em que ele viu ele sendo promovido. Porque tem uma alma que teve muita projeção, que agora não consegue estar no anonimato e está gritando por reconhecimento. Essas armadilhas nos pegam o tempo todo. Eu estava um dia com minha esposa num evento, onde eu não fui para ministrar, fui para participar. Ninguém me tratou mal. Eu não estava na sala VIP, não estava com um tratamento diferenciado, mas ninguém me tratou mal. Mas minha alma estava desconfortável. Eu teve uma hora, eu falei para minha esposa, acho que o inimigo está me atacando, eu não estou legal, eu não estou... O que foi? Eu falei, não consigo explicar, o negócio está estranho. Tá? E eu fui orar. E a hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou, não culpe o inimigo por nada disso. E diz, sua alma está gritando o tratamento VIP que ela está acostumada a ter em todo lugar. E de repente eu me dei conta, porque eu comecei a perceber quais eram as minhas implicâncias. A fila, o tempo, as coisas que em outro lugar não tinha. Gente, a coisa é tão sutil que a gente não percebe. Naquele dia eu falei, meu amor, estou meio invertido de Deus agora. Quando eu contei, ela riu, falou, bem feito. Eu falei, não é assim não, me ajuda, porque o que eu puder, vou te ajudar. A gente não pode, irmãos, se uma coisinha pequena como essa a alma gosta, você imagina o que é ter sido um cara como Simão? Você imagina o que é ter a atenção toda da cidade? Agora, ele quer e ele está disposto
numa versão parecida com Ananias, pagar para ter isso. Porque reputação, e mesmo diante das pessoas, às vezes vale mais para nós do que nós estamos conseguindo mensurar ou perceber. Nessa hora Pedro olha para ele e diz, vá tua prata contigo a perdição. Pois julgaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. E diz, eu vejo que você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Isso significa que se eu e você estivermos doidos para comprar popularidade, a gente não pode estar no mesmo fel de amargura e no mesmo laço de iniquidade. É melhor a gente parar de falar dessas coisas, está deixando alguns de nós deprimidos. Em Atos, no capítulo 7, eu duro que eu não posso falar nem tudo que eu penso. Em Atos 7, e aqui eu realmente termino, eu quero chamar sua atenção para algo. Estevão prega com ousadia, enfrenta os judeus, a oposição. Hoje em dia, a maioria de nós não acharia que enquanto você está pregando e o auditório está rilhando os dentes de raiva contra você, que a gente estaria fazendo sucesso. A maioria de nós ia pensar, é melhor rever essa mensagem. Ele segue determinado, fazendo o que Deus lhe mandou. Mas daqui a pouco, o Espírito Santo, do qual ele está cheio, abre os olhos dele. E ele vê os céus abertos. Ele vê Deus sentado no trono. E ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. Isso acontece imediatamente antes dele ser apedrejado. E o Senhor está preparando. O Senhor está dizendo, ei, aguenta aí, que você vai vir para cá. Isso tudo é parte de uma preparação. Mas sabe o que me chama a atenção? É um detalhe dessa visão. O tempo todo você vai ver a Bíblia falando de Jesus sentado à direita de Deus. Sentado, o tempo todo. Esse é o único lugar que a Bíblia fala de Jesus em pé. Só que a gente tem que pensar nisso com um elemento cultural. Quando Jetro, o sogro de Moisés, vai aconselhá-lo, ele diz, ei, não vai funcionar esse negócio. Você passa o dia sentado e o povo de pé? Por que Moisés está sentado e o povo de pé? Porque todo mundo que tinha uma posição de autoridade, os tronos dos reis, não era para o momento que ele estava no palácio ninguém via, era para as audiências públicas. Ele sentava a mostrar, quem tem autoridade aqui sou eu, e você fica aí de pé. É assim que funcionava. O tempo todo, a pessoa na posição de autoridade está sentada. Por que Jesus, que é o Senhor, e a pessoa de autoridade, está de pé? Aqui nós temos uma mensagem, na minha opinião, não vou colocar isso como doutrina, vou colocar como minha opinião, extraordinária. Eu particularmente entendo que Jesus está dizendo, Estevão, para alguém como você, que não está nem aí com a popularidade, quis fazer minha vontade até o fim, a custo de sua vida, para alguém como você, eu me levanto do trono para receber. Irmão, no final o que conta não é se as pessoas estavam de pé ou te aplaudiram. No final o que conta é o sorriso dele, é o reconhecimento dele. É ele podendo olhar nos seus olhos e dizer, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, você fez o que eu esperava de você. E nós precisamos viver uma vida em função dessa reputação diante de Deus. Então a questão não é o que as pessoas vão pensar de mim, ou de você ou de nós. A questão é o que o Senhor está pensando de nós. E se Ele me permitiu por um tempo brilhar, ainda que minha alma tenha gostado disso, mas Ele está dizendo, agora não é mais tempo disso, é hora de obscuridade. Nós precisamos saber dizer, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ter sido útil daquele jeito. E com certeza a oportunidade de ser útil de uma outra forma e de uma outra maneira agora que te honre. Agora, muitas vezes nós precisamos dessa alternância de posição, não é só pela dinâmica do reino e de todo mundo, mas às vezes Deus precisa tratar conosco e nos guardar. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 7, por causa da grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne a fim de que eu não me ensoberbecesse. Um gigante na fé como Paulo, um camarada para quem Jesus aparece incontáveis vezes, está dizendo que ele poderia se achar no meio do processo. E eu e você não. Nós estamos acima de qualquer suspeito. Na verdade, nós somos tão vulneráveis quanto, ou um pouquinho mais. A diferença entre Paulo e a gente é que ele enxergava o risco. E às vezes nós não estamos acreditando que ele existe. E por que é importante enxergar o risco? Para que a gente se guarde, para que a gente se proteja. Nós temos dois exemplos muito distintos. A Bíblia fala que Satanás quis se engrandecer e acabou sendo humilhado. Mas a Bíblia fala de Jesus,
que se humilhou e foi engrandecido. E eu acho que não tem jeito melhor da gente terminar essa conversa do que lá em Filipenses 2. Então vamos ler esse último texto junto. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu só fazer uma pausa. O erro de Satanás, a gente evita repetir. O exemplo de Satanás, Deus diz, não vai nessa onda. Mas o exemplo de Jesus, Deus está dizendo, imite. Tenha em você o mesmo sentimento. Não só faça o que ele fez, seja movido pelo que o moveu. Tenha de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tive uma experiência, eu não gosto de falar muito isso em público, mas alguns momentos que eu fico até constrangido, mas eu sinto de Deus, isso é importante falar. Estava conversando com o Danilo hoje, eu tive uma experiência recente, faz um mês e pouquinho que eu fiz isso. Deus me impeliu a um jejum que eu nunca tinha feito. E no final desse jejum, que foi um jejum bem prolongado, eu comecei a questionar algumas coisas. Por exemplo, eu sou alguém que tem um temperamento colérico. Mas durante os 40 dias aí que foi o tempo do meu jejum, eu não fiquei nervoso nenhuma vez. Só que eu convivi com as mesmas pessoas que me tiram do sério. Mas não fiquei nervoso. Eu falei para o Danilo, eu estou em choque. Porque a culpa sempre foi do temperamento. Mas por que durante o jejum o temperamento não tinha a mesma força? Eu falei, isso são coisas que me fizeram pensar. Alguém me perguntou, pastor, qual a experiência mais extraordinária o senhor teve nesse jejum? Eu falei, olha, não foi, diferente de outros menores que eu fiz, um tempo marcado por muitas experiências tão espetaculares. Mas a que mais me chamou a atenção, falei para ele. E a gente começou a conversa e não terminou. Foi o dia da entrega. Quando chegou o último dia, ele falou, o senhor só pensava em comer? Eu falei, não, chega uma hora, o corpo já não pensa na comida. Eu falei, eu tive um surto no último dia, uma crise nas últimas horas que foi chegando o momento que eu ia entregar. Ele falou, é mesmo? O senhor teve um surto do quê? Se não era de fome, era um surto psicótico. Eu falei, não, tive um surto de gratidão. E eu falei, estou chamando de surto porque eu estava descontrolado. Eu chorava, eu me emocionava. Era uma capacidade de entender as coisas como eu nunca entendi antes, de que eu não sou nada e ninguém. Não era apenas um reconhecimento da graça de Deus e que eu só posso fazer alguma coisa por reino por causa dele. Era um entendimento de algo muito maior. Eu conseguia enxergar o peso e a importância da minha família, do suporte deles como nunca antes. Eu conseguia olhar para a minha equipe ministerial e dizer, eu não teria feito absolutamente. Mas não era lembrar só dos pastores, estão ombro a ombro. Cada voluntário da igreja era uma capacidade de enxergar. Você nunca fez nada disso sozinho. Era a capacidade de olhar na história e ver gente, ver pessoas que Deus usou em momentos distintos para me preparar para tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Era um entendimento tão grande de um Deus que está orquestrando não só a história da minha vida, me preparando, me dando recursos, entre esses recursos humanos, gente que me cerca, mas assim, era um nível de entendimento que eu nunca tive antes. E acredito que de alguma forma, depois de 40 dias massacrando a carne, era um momento onde o ego já não estava falando tão forte, a ponto de perceber essas coisas que são verdade sempre. Elas não se tornaram verdadeiras no dia de eu entregar o jejum. Parece que naquele dia eu estava um pouco mais despojado do meu ego, a ponto de conseguir enxergar e entender. Aquilo foi tão forte. Eu falei, Deus, o orgulho é mesmo, como diz o ditado, é que nem mau hálito. Quem tem não percebe, é quem está perto da gente, porque a gente não enxerga. E foi depois desse dia do final do jejum que o Espírito Santo falou, eu quero que você volte a falar principalmente aos pastores e líderes, que tomem cuidado com essa questão do orgulho.
é muito fácil. O Senhor diz, não no começo, mas depois de um certo nível de conquistas, vocês começarem a acreditar que merecem estar onde estão só por causa de vocês. E sabe, eu vou repetir o que eu falei antes, eu não vim aqui te apontar o dedo, e eu garanto para você, diante de Deus, que eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu gostaria de, como alguém que é tão falho, humano e sujeito ao erro como você, lhe advertir, não cesse de vigiar, não cesse de tomar cuidado. Nós podemos incorrer na condenação do diabo. Isso que ele era perfeito, eu e você fomos criados imperfeitos. Nós precisamos viver num lugar todo dia de dependência da graça de Deus. Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele diz, não eu, a graça de Deus comigo. Por quê? Se por um lado a graça sozinho não vai fazer tudo, e a gente tem que cooperar com ela. Por outro lado, a gente sozinho, sem ela, também não vai chegar a lugar nenhum. E esse entendimento, eu dou o melhor de mim para cooperar com o Senhor, é importante. Mas eu nunca teria feito nada sem a graça de Deus. É outra combinação importante. Eu acho que isso nos ajuda a manter o nosso coração vacinado. O que Deus colocou no meu coração para repartir com vocês era isso. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração, pedindo que Deus nos dê graça e nos ajude a estar nesse lugar de humilhação contínua diante dEle. A humilhação, para mim, não é a gente se depreciar. Tem gente que confunde humildade com mediocridade, né? Para mim são coisas distintas. Eu acho que foi C.S. Lewis que disse, né? Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Se eu chegasse aqui falando para vocês, gente, Deus me ensinou tanto ser humilde que eu quero que vocês me imitem, vocês iam me achar humilde? Claro que não. Porque na nossa cabeça, quem é humilde não pode nem falar que é. Agora, Jesus não falou isso? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, se o nosso conceito é que humildade não pode dizer isso, Jesus se perdeu no processo. Porque nós temos conceitos equivocados sobre a questão da humildade. Jesus nunca se apresentou como fraco. Primeiro sermão dele, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Eu digo para todos os meus discípulos, a turma que eu treino, se você for levantar no púlpito e antes de pregar, ficar se justificando que você não podia estar lá, desça e dá a vez para o outro. Porque se você está tão inapto para estar lá e não merecia estar lá mesmo, nem suba. Tem que ter alguma coisa que não é só o seu mérito, mas que você reconheça. Então não é para você estar lá se depreciando. Agora, sabe de uma coisa? Jesus dizia, eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, ele não se diminuía, ele não pensava menos de si. Mas ele saía de centro, eu sou um canal dele, eu reproduzo o que é dele, eu tomo daquilo que é dele e entrego. E esse equilíbrio a gente pode conseguir viver num lugar de humildade, sem nenhuma crise de identidade. Eu gostaria que nós orássemos e pedíssemos que Deus nos ajude, nos dê graça para viver nesse lugar, não apenas hoje, não apenas nos próximos anos, mas que essa possa ser a marca da nossa vida e que a gente não fique metido a besta no meio do caminho e não se perca no meio do processo. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Precioso Espírito Santo, se o Senhor não abrir os olhos do nosso entendimento, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais do que isso. Só o Senhor pode nos ajudar a entender e perceber não apenas a necessidade dessa advertência, mas principalmente a necessidade de vermos o nosso potencial de erro, mas ao mesmo tempo, de diante do Senhor, nos permitimos ser tratados e trabalhados. Pai, nós não queremos correr atrás de ambições meramente humanas. Não queremos estar naquela classificação do livro de Eclesiastes, de que o empenho de cada um provém da inveja que ele tem do seu próximo. Porque muitas vezes, alguns de nós estamos empenhados no ministério, mais pelo peso da comparação do que pelo anseio de te agradar ou de te honrar. Senhor, nós queremos ir além de qualquer necessidade de reconhecimento humano, de reputação diante dos homens e viver nesse lugar de realmente querer reputação diante do Senhor.
de não ansiar ser mais do que aquilo que o Senhor nos chamou a ser, mas com fidelidade, com alegria e com sentimento de honra, cumprir aquilo que o Senhor nos entregou e nos designou para que nós fizéssemos. Nós queremos entender o nosso chamado, o nosso ministério, os dons que o Senhor nos confiou, os tempos, as estações e as transições de cada nível do chamado. E queremos, em obediência, em sensibilidade contínua ao Teu Espírito, nos mover dentro do Teu trilho, com o coração correto, que sabe Te dar honra, que com a mesma capacidade que consegue se assentar num trono e receber uma coroa de honra que o Senhor nos dá, sabe imediatamente descer dele para colocar o rosto no chão e reconhecer que só o Senhor é digno de glória. Pai, nós precisamos dessa maturidade, dessa combinação, e nós suplicamos que o Senhor nos ajude. Não vamos chegar a esse lugar da noite para o dia, mas nós queremos crescer dia após dia, debaixo, ó Deus, da liderança do Teu Espírito, da manifestação da Tua graça, do entendimento da Tua palavra, cooperando contigo. E nós Te pedimos que todo laço do inimigo, ou, como foi dito aquele ex-mágico Simão, que todo fel de amargura, ou que todo laço de iniquidade que possa estar nos enredando sem que a gente perceba, que isso possa ser rompido, que isso possa ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós oramos aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós oramos a Deus que a semelhança do que o Senhor fez com Paulo, se necessário que o Senhor jogue duro conosco, para que a gente não se ensoberbeça ao longo do caminho, para que a gente não se perca, para que a gente não roube Tua honra, Tua glória, para que a gente não se veja edificando o nosso próprio reino em vez do Teu. Nós não queremos ser como Diótrefes, que precisa da primazia, nós queremos ser como Jonatas, que entende quem o Senhor promove e não deixa que isso roube a energia, a disposição, a motivação de continuar trabalhando, lutando, empenhado pela mesma causa do mesmo reino. Nós suplicamos graça em nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus.